Opa, no susto! 11 da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, 02022022, tá certo? Jogue aí se você acreditar nos números, tá certo? Estamos chegando aqui com o Esporte em Destaque pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão, que coloca a nossa imagem da Boc News TV no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast lá no canal de áudio que fica no site. E também avisa o João lá, viu, Felipe? Avisa o João, no nosso aplicativo da Rádio Boc News, também aí trazendo o nosso som, tá certo? /podcast, rádio/podcast, para você que está no trânsito, que nem meu amigo Efigênio, no trânsito pelas ruas de São Paulo, com o aplicativo fica mais fácil de você acompanhar o programa sem tirar o olho do trânsito, tá certo? Bom, o programa desta quarta-feira, obviamente, vai falar sobre o clássico Santos e Corinthians lá em Itaquera, que terá finalmente, aleluia, a estreia de Ricardo Goulart. Chegou nas costas de um dragão diretamente da muralha da China. O documento chegou, pousou aqui como se fosse aquele dragão de Game of Thrones com os documentos do Ricardo Goulart. Ele foi inscrito na CBF, apareceu no bid e imagino que vá para o jogo, né? O Carille é maluco de deixar o rapaz no banco de reservas. Então a gente já vai falar sobre o clássico, mas tem uma notícia que eu não vi ainda aqui a repercussão nas redes sociais, mas deve estar começando a causar burburinho no torcedor santista. Está aqui no Globoesporte.com, coluna do Paulo Vinícius Coelho. A notícia foi postada faz 10 minutos. Santos está próximo de anunciar Luan, ex-Atlético Mineiro, como reforço. Atacante meio-campista campeão da Copa do Brasil 2014 como titular, pode assinar contrato hoje. Ele estava lá no Varen Nagasaki do Japão, em dezembro rescindiu o contrato, está livre no mercado, segundo o PVC, o jogador pode ser anunciado ainda hoje. Só me estranhou aqui o que ele postou, que a ideia do Carille é usar o atleta como segundo volante. Estranho, né? Segundo volante, aí o Luan, ele que era um atacante, um meio atacante, o cara para fazer ponte e tal, enfim, tá aqui a notícia do PVC, né? Vamos aguardar, ver se isso aqui vai acontecer mesmo, e já já vou repercutir aqui dentro do programa esta possibilidade, tá certo? Meu caro Felipe Brandão, divida a tela aí para os nossos comentaristas da quarta-feira com o seu cenário tradicional, já conhecidíssimo, em alta velocidade, o Tony Vasconcelos, já contando os minutos para o início da temporada da Fórmula 1 também, vai falar sobre o clássico, e Vitor de Andrade, o curioso do futebol, direto da sede mundial do Curioso do Futebol lá em Cubatão, trazendo também aquelas notícias de bastidores que só o Vitor de Andrade traz para a gente. Bom, nós vamos falar muito do clássico, eu vou deixar tema livre aqui para os destaques iniciais e, claro, vou perguntar já já para os companheiros sobre Luan, se seria uma boa ou não. Não é aquele do Corinthians, hein? É outro, não confunda, é aquele tipo formiga atômica, o baixinho e tal, né? Os mais Menino antigos... maluquinho. Menino maluquinho, os mais antigos irão lembrar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, Vitor, curioso do futebol, seu primeiro destaque com aquelas pérolas que só você busca aí no mundo da bola. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Meu destaque inicial vai para o Portuguesa Santista, que entra em campo hoje às 8 da noite, no estádio Eurico Mursa, contra o Red Bull Brasil. A Briosa que em 2 jogos ainda não marcou, mas também não perdeu, né? Foram 2 0-0 na estreia contra o Rio Claro e sábado contra o São Caetano, que, aliás, sábado merecia ter conquistado a vitória. Perdeu no mínimo umas 3 chances claras. Foi bem melhor que o São Caetano. E ocasionou a primeira queda de treinador no campeonato, que o Maxandro, que era o treinador do São Caetano, foi demitido após a partida. Quem dirige o São Caetano nessa rodada é o Axel, ex-treinador da Portuguesa Santista. Axel, ex-volante do Santos, que todo o pessoal conhece. Provavelmente a grande novidade da Briosa hoje
pelo menos no banco de reservas, é o centroavante Nilson, que o torcedor do Santos conhece bem e não gosta muito, pois ele perdeu aquele gol que qualquer um faria, né, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2015 contra o Palmeiras. Mas, por outro lado, até que a gente estava falando fora do ar, o Nilson, apesar de não ter tido uma passagem boa no CSA, que ele fez a Série B, ele teve 2 boas passagens no futebol carioca, na primeira divisão do futebol carioca, por Bangu que até chegou às finais de turno, brigou ali com os grandes no ano que ele teve por lá, e também na Portuguesa Carioca, chegou a marcar gols e tudo. Então, é esse Nilson que se espera na Portuguesa Santista e não o Nilson que perdeu o gol contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Pois é, mas eu fico preocupado só com a presença dele ali, né? Ele andando perto da Vila Belmiro. Só tem que avisar ele para não passar em dia de jogo ali, para ele fazer um caminho alternativo, sei lá, ir pela cidade, passar perto da vila, de jeito nenhum. Tony Vasconcelos, um abraço, Tony. Seu destaque inicial, tema livre. Se quiser falar da Fórmula 1 um pouquinho, pode falar. Daqui a pouco nós vamos aprofundar o clássico com o Santos de Ricardo Goulart e essa novidade, essa notícia do dia do Luan. Tudo bem, Tony? Um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço, Vitor, a toda a produção. Muito obrigado a você que nos acompanha. Fórmula 1 aguardando a decisão para o novo diretor de prova. Pode ficar o Michael Masi e pode ser que tenhamos aí o chamado co-diretor, né? Que seria... pode ser o diretor da Fórmula E, que é experiente, enfim. E temos nomes aí que podem dividir essa direção depois de toda essa política que a Fórmula 1 fez nos bastidores. Sempre foi assim e agora aflorou essa situação após lá Abu Dhabi. Esse é o principal no momento em termos de bastidores da Fórmula 1. E Lewis Hamilton, vê se aparece aí, diz que comemorou aí nas redes sociais o Ano Novo Chinês. Andou dando o ar da graça ao heptacampeão Lewis Hamilton. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que não tem mais ninguém preocupado com essa volta do Hamilton à Fórmula 1. Em nenhum momento ele falou que ia sair, isso foi uma especulação e mesmo revoltado com o resultado, ele vai retornar. Quero lembrar do Luan, Alex, que você falou, do Varen Nagasaki, do Japão. Ele que passou por Atlético Mineiro, ficou 6 anos, que foi o auge da carreira, já tinha passado pelo Basel da Suíça, né? Começou lá em Sorocaba, o Luan, quando foi promovido a profissional, e lá pelos idos de 2007. E o fato é que o Luan tinha contrato até o final do ano que vem, ou tem, né? Com o Nagasaki. Se essa especulação for verdadeira, é mais um acerto aí do Santos. Não sei o que pode ser feito, jogador aí caindo pela direita. Caindo já é um termo complicado. Jogador que joga pelo setor direito do campo, que joga de alguma forma assim, não entendi essa informação procedente sempre do PVC, claro, de que o Carille quer colocar ele como volante, né? E vamos aguardar, né? Mais uma especulação aí do Santos com contratações, mas hoje, lá na Arena, Neoquímica Arena, 21h35, com a arbitragem do Thiago Scarascati, o Santos vai realmente passar um momento, mais um, de início de temporada, onde terá uma pressão absurda, justamente por essas coisas que acontecem no Santos, como essa derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila. Que coisa, hein? Que pressão boba, absurda, e o time realmente devendo muito, o torcedor extremamente frustrado com a equipe e justo um clássico na casa do adversário. Oremos e aguardemos, Alex. Muito bem. Olha, o pessoal está perguntando aqui quem é o Luan. Esse Luan, se o Felipe Brandão achar alguma foto dele aí na internet, pode botar uma foto dele aí, o pessoal vai lembrar. Eu não sei nem qual é a idade dele aqui. 31 anos. 31? Então. Vai fazer 32 em agosto. Já Então, puxei a ficha corrida do cidadão aqui. Muito bem. É um cara, não é um veteranaço, mas é um jogador experiente. Eu fico imaginando assim, se o Santos perde, anuncia depois do jogo. Tipo, uma cortina de fumaça, sabe? Ou não. Tirar o foco. Ou anuncia logo durante a tarde. Porque assim,
até agora eu não vi nenhum, porque eu fui pego de surpresa, estava aqui dentro do estúdio já. Ah, esse aí, ó, que é o Luan, né? Não tive tempo de perguntar para ninguém. Estou aguardando o pessoal que faz a cobertura diária do Santos, que certamente depois do PVC ter soltado essa daí, está indo bater, né, atrás dos homens do Santos para saber se há um fundo de verdade nisso. Mas eu não acho que o PVC fosse manchetar tal coisa se ele não tivesse uma informação de dentro do Santos dessa possibilidade. Se você for analisar só a questão contratual, o salário deve se adequar, o cara está livre, não é veteranaço, deve ter lá o seu histórico de lesões, mas não é nada incapacitante, ao que tudo indica. Mas é aquilo, a gente não sabe como é que vai render aqui, né? A torcida cobra reforços, mas esse é o perfil. Aliás, o nome do Luan não é a primeira vez que é falado aqui no Santos, já tinha sido falado antes. Não, desde dezembro. Então, tem um papo desse rolando já tem um tempo. Agora, eu realmente... É que o Nagasaki está na segunda divisão lá, né, no Japão. E em dezembro ele foi oferecido ao Santos. Diz que teve concorrência do Internacional, né, e do Fluminense. Mas parece que o jogador quer vir para o Santos. Essa é a informação complementando o grande PVC aí. Muito bem. Agora, eu só não consigo visualizar esse rapaz, assim, claro, você Nem precisa eu. de Como elenco. volante? Elenco você precisa. Não, volante é loucura. A não ser que lá no Japão ele tenha aprendido com algum samurai. Aliás, o Vitor ele está no modo Maradona Samurai agora, com esse cabelo, essa barba dele aí. A não ser que ele tenha encontrado Ninja Jiraiya, tenha feito um curso lá com a espada olímpica e tenha se transformado em volante. Porque no time do Santos hoje ele seria reserva do Ricardo Goulart ou um jogador de ponta. Mas na ponta hoje, até os meninos da base estão subindo, aí Lucas Barbosa, tem o Ângelo, do outro lado tem o Lucas Braga, que está na ala, mas pode jogar de ponta também, né? Tem até o Marcos Guilherme. Acho que para compor elenco, não sei, é o tipo de negócio que eu fico em cima do muro, Vitor, eu não tenho opinião formada. Porque às vezes o cara vem e dá certo, já aconteceu. Aí queima a língua de todo mundo. Mas é uma tentativa do Santos. O que você acha, Vitor? Dentro que se tem no mercado e as possibilidades econômicas do Santos, a gente sabe que as possibilidades de contratação diminuem bastante, né? E aí você tem que aproveitar as chances que tem. O Luan é um jogador de qualidade. É um jogador acostumado a ganhar títulos, né? No Atlético ele participou de toda aquela fase de títulos do Atlético, foi campeão da Libertadores em 2013, também esteve no título da Copa do Brasil, do Atlético Mineiro, vários estaduais. Mas é aquilo, né? A gente conhece ele como um jogador de meio para frente, não de meio para trás, né? Não como segundo volante, como o PVC afirmou sua coluna. Realmente eu não acompanhei ele no futebol japonês. A gente sabe que já teve jogadores brasileiros que fizeram fama aqui jogando para frente, que viraram volantes. Acho que talvez o mais conhecido deles é o Anderson, que foi revelado pelo Grêmio, né, do Grêmio da Batalha dos Aflitos, e era um jogador de meio para frente, e que na Inglaterra ele virou segundo volante. No Manchester United, com o Alex Ferguson, ele virou um segundo volante. E jogou na seleção como segundo volante, com o Dunga. Não foi para a Copa, mas ele participou do ciclo, acho que até na Copa América de 2007, que o Brasil foi campeão em cima da Argentina na final, ele entrou em alguns jogos como segundo volante. Então há essas mudanças, às vezes jogadores que se adaptam à posição no meio da carreira, e pode ter acontecido isso com o Luan, mas sinceramente eu não o acompanhei no Japão para poder afirmar isso, para falar, ele realmente está jogando de segundo volante lá no Japão. Não, Alex, Oi, Tony, pelas informações da imprensa japonesa, claro que traduzido do japonês, que japonês eu não leio, ele jogou como meia, mas acontece que ele já está no Brasil e o contrato já foi rescindido e já não tem mais vínculo com o clube de Nagasaki. Ele está em Minas Gerais e inclusive iniciou no final de janeiro conversas com o Nacional do Uruguai, porque a intenção do atleta era disputar a Libertadores da América.
Então, essa é a história do Luan, e que ficou desaparecido numa segunda divisão e voltou um ano antes do contrato e realmente está conversando com o Santos. É óbvio que está, porque está aí a informação que você já prontamente deu na abertura do programa. Eu reforço o que eu disse, eu tenho dúvida, assim, eu não... Porque a torcida também, assim, ela reclama, ela quer reforços ou contratações, né? Porque hoje em dia existe uma diferença entre reforços e contratações. Contratação é uma coisa, se vai ser reforço, o tempo é que vai dizer. E aí, quando surge um nome desse, que é um cara experiente, que é um cara que tem rodagem, o Santos tem muita molecada, né? Saiu o Marinho. Eu acho que assim, é uma tentativa válida, porque fora esse perfil, só se o Santos buscar jogadores do mercado sul-americano, mas enfim, é o que a gente estava comentando recentemente. Às vezes o cara vem com o salário que ele quer ser pareado ao dólar, não sei. Agora, também alguém já falou no chat aqui, eu vou concordar, que a prioridade do Santos hoje é lateral e volante. Verdade. Só na cabeça do Carille vai ser Sandri e Luan. Aí não faz sentido para ele jogar com dois zagueiros. Ele precisa de um volante e volante mesmo, com a estatura razoável, com poder de marcação. Não acredito que seja a solução para o problema do Santos. Agora, para compor o elenco, para jogar no lugar do Ricardo Goulart, para jogar eventualmente no lugar do Ângelo, até pode ser. Então, e repito, depende do custo-benefício. O dinheiro que vai vir lá do negócio do Soteldo, o próprio dinheiro do Marinho, dá para você planejar uma outra contratação, ou duas, mas não é o Luan. Esse dinheiro é off, é um investimento fora. Se você for pensar em preservar essa grana que o Santos está economizando, não seria para o Luan, seria para um volante que chegasse chegando ou um lateral direito também. Porque na esquerda o Santos ainda vai lá, tem o Felipe Jonathan e subiu o Lucas Pires. Na direita tem o Madison. O Sandro a gente não sabe quando é que vai entrar na equipe. Enfim, o Daniel Guedes querem que ele renove o contrato ganhando menos, reduzir o salário dele. Então, assim, a pessoa tem dinheiro do Soteldo, o Adonis Varacli está perguntando? Tem. O Santos ficou com um percentual de uma futura negociação. Acho que 12%, 10%, negócio assim. A gente até pode depois ir atrás disso mais tranquilamente. Mas pelo que eu li, né, do pessoal que está diariamente cobrindo o Santos, há sim um percentual para receber do Soteldo. Então, eu não sou contra a vinda do cara, mas, claro, pensando nesse aspecto que o dinheiro está sendo economizado para uma contratação mais necessária, eu acho que ele viria, né, o Vitor, por um salário aí, digamos, de mercado. Talvez 2 lacavas, não sei. O que você pensa? Se o Santos está negociando, o Santos deve estar colocando certos limites no que ele pode pagar, né? Não deve estar vindo a preços horríveis, assim, né? Preços altos, porque é a realidade atual do Santos. E também não é. E como a gente está vendo até com as possibilidades de onde ele vai jogar e tudo, não é um jogador que vai vir e vai ser titular absoluto. A não ser que seja nessa posição de segundo volante, né? Que o Santos está precisando. Mas não é um jogador que vai vir e vai ser o cara, né? Esse jogador já veio e deve estrear hoje, que é o Ricardo Goulart. Que talvez é um jogador que fizeram um plano diferente, né? Que deve ter um salário um pouco maior, né? Fizeram uma proposta diferente, tentando... Eu mesmo tive que passar na Vila Belmiro semana passada e aproveitei para entrar na loja ali da Umbro para dar uma olhada, que fazia tempo que eu não entrava na loja, né? E já tinha camisas expostas na loja da Vila Belmiro com o nome do Ricardo Goulart. Então é um jogador que o Santos está trabalhando de forma diferente, não vai ser o Luan. Bom, vamos aguardar. Eu vou fazer o primeiro break. Alguma coisa para encerrar o assunto Luan, porque daqui a pouco tem as mensagens do pessoal aí que também está em dúvida, né? Se é bom ou se não é. Algo para a gente arrematar esse assunto, Tony, para a gente ir para o break? Não, aguardar aí o que o Santos vai fazer e posição do meio do campo para frente ele joga, né? O jogador joga, não é um problema. Como volante, não sei como seria, né? Essa primeira informação que chega, mas
seguramente no meio e nas posições que ele conhece, ele pode jogar. Na atual conjuntura da situação, não é o melhor, também não tem, aí é que está, lateral e meia, principalmente laterais, né, dando sopa no mercado. Até interessante fazer uma lista desses laterais que podem estar no mercado. O Santos, não sei se conversou com algum, mas jogador que pode, pelo menos, entrar nesse elenco sem maior problema. Vamos ver o custo disso tudo e o que vai acontecer, né? Muito bem, olha, meio-dia não, 11h51, vamos para o intervalo rapidinho. Na sequência a gente volta, tem aí daqui a pouco o vídeo da Santos TV, com o treinamento do Ricardo Goulart ontem, assim que ele soube que jogaria, né? Tem lá umas cenas para a gente mostrar aqui, e aí sim falaremos bastante do clássico e também mensagens aqui dos nossos internautas. Voltamos em um minutinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 11h54, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Olha, o pessoal não está muito feliz com essa história. Não é que não está muito feliz, tem gente que está estranhando a contratação. Pelo menos eu tenho visto aqui a maioria estranhando a contratação do Luan. Vamos até o final do programa voltar nesse tema. Voltamos do nosso break. Você viu aí o filme do Cicobi Unimais Metropolitana, que aqui em Santos fica na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone lá é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC. E agora com a incorporação do Cicobi Santa, agências em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. Felipe Brandão, solta o vídeo aí para que o Tony e o Vitor possam assistir e depois a gente vai falar sobre Ricardo Goulart. Vai ser o divisor de águas nesse time do Santos? É o Sassá Mutema, o salvador da pátria, ou é exagero? Hein? Que coisa. Tá no jeito aí, tá na agulha? Então vamos ver aí o vídeo da Santos TV com o Ricardo Goulart ontem no treino. Vamos lá. Muito bem, eu vou pedir para o Felipe Brandão fazer uma gentileza. Pega o do YouTube, ô Felipe. Esse aí era a versão, eu que mandei errado, foi culpa minha, tá? Desculpa. Eu mandei a versão que eles mandam sem BG, que é aquela musiquinha de fundo, para que a gente possa editar bonitinho e usar nas TVs. Foi falha minha. Quando tiver condição aí, a gente dá play na versão do YouTube que é trilhada, que é sonorizada, como dizem alguns, né? Temos jeito aí já, Felipe? Quando tiver alguns segundinhos, a gente coloca. Ontem, né, chegou a informação. Eu estava fazendo a live do Canal 10, foi na hora do almoço, que chegou a informação do Ricardo Goulart no BID, né? E aí a expectativa da torcida é para que ele jogue, né? Para que ele seja colocado pelo Carille como titular. Também só faltava, depois de tanto tempo, a torcida nessa expectativa, o cidadão não ficar à disposição. Temos jeito aí já, Felipe Brandão, em 3, 2, 1, fogo, sim ou não? Não?
E eu prometi, agora eu não vou cumprir. Como é que eu faço? Agora sim? Então vamos lá, dá um play aí. Vamos lá, Felipe. Muito feliz aí pelo meu nome estar no BID, agradecer o esforço do Santos, foi um trâmite um pouco complicado, mas deu tudo certo, estou apto a jogar e muito ansioso também. Mais uma semana intensa de trabalho, a gente sabe como é importante esse início de treinos, adaptação, entrosamento com a equipe, e tivemos uma semana a mais, fizemos um grande trabalho, agora é descansar e pensar no clássico, que é um jogo muito, muito importante e bem difícil. Ficou muito motivado com um jogo dessa grandeza. Acho que todos os jogadores sonham em jogar clássico. Hoje estou tendo a oportunidade de retornar ao Brasil e vivenciar esse clássico que fazia tempo que eu não disputava. Estou muito motivado e espero que o Santos possa fazer um grande jogo fora de casa e voltar com os 3 pontos. Sem dúvida, é um tabu um pouco longo, mas espero que a gente possa aí começar com esse ano de 2022 aí bem diferente. Nossa equipe está preparada, o treinador já passou todos os detalhes, a gente assimilou muito bem, então espero que nosso time possa fazer um grande jogo lá e quebrar esse tabu. Sem dúvida, né? Infelizmente não conseguimos o que nós queríamos, que era somar pontos. Infelizmente teve alguns tropeços aí nessas 2 rodadas, mas né, vamos deixar para trás. É um jogo que, querendo ou não, mexe com o estado, mexe com torcida, a gente sabe da grandeza. A gente está muito ansioso, também muito motivado e somar o mais rápido número de pontos possível. Então acho que, se Deus quiser, amanhã dê tudo certo e a gente possa somar mais 3 pontos. Muito bem. Gostou da trilha, Tony? Não sei se você já viu aquele meme do Fritando na Rave lá, que os caras gratam, é Oliveira, e tem uma música dessa assim também. Tem várias versões, né? Tem a música do Rei do Gado. Não sei se você já viu esse Fritando aí. Essa musiquinha era parecida. Mas enfim, não. Tá aí o Ricardo Goulart. Grande conta. Depois eu te mando a rave, o Fritando. Tá bom. Eu acho o seguinte, ele não, você sabe que ele não é mais brasileiro, né, o Ricardo? Não. Laugatti, né, o nome dele? Gaulat. Gaulat. Fez ao contrário, nome chinês dele. E aí, Stone, depois eu pergunto pro Vitor, vai salvar a pátria ou não? O Andorinha só não faz verão? Eu não gosto disso do salvar a pátria, não, e nem a Andorinha não faz verão mesmo. E eu acho que ele vai ajudar, né? Tentar achar o melhor futebol dele, que o treinador tenha sucesso também em colocar da melhor formação, mas de forma nenhuma é, para o Santos, um esteio absoluto de segurança, de vitórias, né? O jogador não joga sozinho, né? Teve poucos jogadores conseguiam jogar mais sozinhos, né? Pelé, Maradona, aí já é outra história. Então o jogador chega ao clube com um problema sério de formação do elenco, de resultados, né? Pega um Corinthians pela Pro, é claro que vai tentar fazer o seu melhor, tem capacidade, me parece, pelo que soube aí, que a condição física dele é muito boa, né? Não tem nenhum problema aí,
aparente, o departamento médico está tranquilo com isso, então é torcer para que ele possa fazer uma boa estreia no Santos, mas não vai salvar nenhum problema maior que ocorra no andamento desse Santos e Corinthians lá em São Paulo. Eu acho que esse é que é o problema, que ele tenha a cabeça fria e possa jogar da melhor maneira possível, porque será um jogo, apesar dos desfalques corintianos também, né? Começar pelo Cássio, que está com Covid, mas será um jogo muito difícil para o Santos. E aí, Vitor, eu até tenho falado no canal que eu acho que o Ricardo Goulart ele vai melhorar bastante o time do Santos. Mas, como falou o Tony, não vai resolver todos os problemas. Ele vai, por exemplo, acionar de uma forma mais efetiva o Marcos Leonardo, o Ângelo, vai trazer preocupação para a zaga adversária. Só que isso talvez leve um tempo, né? O cara vai estrear hoje. Até entrosar, a gente não sabe nem qual é o time que vai jogar. Tem até uma dúvida se o Carille vai manter 3 zagueiros, se ele vai usar linha de 4, enfim. E eu disse isso até no pré-jogo ontem do Canal 10. É bom o torcedor também não achar, se o cara não entrar em campo e comandar a vitória, fizer 2 gols, que ele não presta, né? Entrar naquele modo Batistão, que a torcida fica pegando no pé do cara, mesmo com você argumentando todos os problemas que o sujeito enfrentou na primeira parte do contrato dele no Santos. Mas, enfim, fale aí sobre o chinês Ricardo Goulart, meu caro Vitor. É um jogador que se apresentar o futebol que ele sabe, vai acrescentar bastante ao time do Santos, né? Vai ser o grande fator técnico. Daí a falar que ele vai resolver jogo sozinho, isso não vai acontecer. Ele pode ser o grande nome da equipe, talvez um jogo ou outro resolver alguma situação, mas ele não vai carregar o time nas costas. Ele não é, como o Tony falou muito bem, ele não é o Pelé, ele não é o Maradona, ele não é nem o Neymar, está muito abaixo disso. Para o futebol brasileiro, se ele jogar o que ele sabe, é um jogador da primeira prateleira do atual futebol brasileiro. Mas aí tem que ver se ele vai realmente jogar aquilo tudo que ele sabe. A gente tem que lembrar que o futebol que a gente lembra dele, que era de alto nível, ficou lá em 2015, 2014, na época do Cruzeiro. Já se passaram aí 6, 7, 8 anos, né? Na China, ele teve bons momentos, teve outros momentos também que não foram tão bons, mas ele viveu bons momentos, até naturalizaram ele pensando em seleção chinesa, né? Lembra, foi até na época que ele veio jogar emprestado no Palmeiras, aí pediram para ele retornar com uma certa urgência, romper o contrato de empréstimo com o Palmeiras na época para ele retornar e fazer essa pegar essa nacionalidade chinesa, né? A gente não pode esquecer disso. E no Palmeiras foi quando ele estava começando a jogar bem, quando aconteceu isso tudo. Então, fica a dúvida. Eu tenho dúvidas ainda. É óbvio, se ele jogar o que ele sabe, que a gente já viu ele jogando, vai ser ótimo para o Santos. Mas eu ainda tenho dúvida se ele vai mesmo jogar aquilo que a gente já viu um dia. Não dá para a gente chegar e cravar e falar assim, não, ele vai vir com tudo. Não dá. A gente já criou expectativas sobre tantos jogadores que vieram com cartaz, né? Eu sempre lembro aqui o Leandro Damião, que aliás continua dando prejuízo para o Santos até hoje. Por outro lado, alguns atletas que você não dizia, mas olha, esse aí é uma pereba, tá vindo para o Santos. Aí o cara se deu bem, né? Acabou se dando bem. Mas eu acho que o Carille, uma das missões dele, a gente já daqui a pouco a gente vai fazer outro break, aquele break duplo, pode passar de novo, viu, Felipe? A gente vai falar sobre o jogo em si, sobre o clássico, mas acho que o Carille precisa montar um sistema tático que privilegie a liberdade para o Ricardo Goulart atuar. Não adianta você montar um esquema, ele não é meia, ele tem que jogar no lado do campo, vai ter que ficar voltando para compor, não dá. Por isso que eu acho que no sistema com 3 zagueiros, você privilegia a liberdade para o Marcos Leonardo, o Ricardo Goulart e um outro atacante. Pode ser o Ângelo, pode ser, sei lá, o próprio Batistão, eventualmente se o Lucas Braga voltar para o ataque, o Felipe Jonathan retomar a lateral esquerda. E aí você tem que ter um meio de campo com dinamismo, né? O que eu não vejo, por exemplo, quando joga Camacho e Zanocelo. Tem que ter o Sandri ali no lugar de um ou de outro,
principalmente do Camacho, né? Mas são coisas que demandam tempo, né? Você tem que começar a encaixar o time para ver se ele joga. O problema é que o Campeonato Paulista tem só 12 rodadas, né? E se você chegar na quarta com 1 ponto, domingo que vem é o Guarani em Campinas. Guarani que ganhou do São Paulo. Se o Santos emplacar 2 derrotas, aí o Eloy Matias me pergunta aqui no Twitter: Alex, perdendo do Corinthians e do Guarani, que não é difícil, Carille não vai aguentar 1 ponto em 12, quem seria o substituto? Eu acho que pela cabeça do Dracena e até pelo burburinho que surgiu no final do ano, eu acho que o Roger Machado seria um nome talvez. Eu sou daqueles que os caras podem tacar tomate, ovo, se quiserem, o Dorival tá aí, né? Se querem fazer o time jogar diferente, mas o Dorival isso, o Dorival aquilo, não sei o quê. Enfim, pelo que tem no mercado. Eu não pensaria 2 vezes. Mas isso também dá muita polêmica. Enfim, vamos aguardar. É isso, né, Tony? O campeonato é curto para você classificar ou para você ficar lá correndo risco. E, pelo amor de Deus, né? Tudo que o Santista não precisa é correr risco. Precisa começar a fazer ponto. Hoje, domingo, que aí depois é o São Bernardo aqui na Vila. Deixa eu até olhar a tabela aqui, ó, do Campeonato Paulista. É o São Bernardo e acho que depois é o clássico contra o Palmeiras, né? Se eu não estiver equivocado. Precisa começar a somar ponto, independentemente de quem esteja entrando, do técnico, esquema e coisa e tal, né, Tony? Todo campeonato de tiro curto aí, 12 rodadas, é problemático para a equipe que começa perdendo, né? Não é nenhuma questão que o torcedor está sabendo que o Santos vai chegar para ser campeão, etc. O torcedor quer um pouco de tranquilidade para que a equipe trabalhe e o torcedor também tenha a sua tranquilidade em ver alguns jogos e vitórias, né? A gente sabe que não será fácil, mas realmente eu acho que o treinador hoje ele tem uma situação no Santos, o Carille, muito complicada para gerenciar a partir do jogo de hoje. Já caiu a casa contra o Botafogo na derrota, agora o jogo de hoje é que começa a questão pontuação definitivamente. E isso é muito importante num campeonato curtíssimo e que, é claro, ninguém espera que o Santos chegue sequer perto de qualquer problema maior ao final dessas rodadas, né? Porque seria demais começar uma temporada assim, pelo menos para salvar a pele e não deixar ninguém aí com problemas coronarianos, né? Isso já valeria a pena, né? Se desse um pouco mais de tranquilidade ao torcedor. Mas olha, é duro ver algumas coisas que aconteceram nesse jogo com o Botafogo e a maneira como que o Santos se portou contra o Botafogo. Dá realmente um receio muito grande contra essa equipe do Corinthians hoje na casa do Corinthians. Então é preciso tentar. Eu vejo que, por exemplo, a questão da defesa do Santos é um problema nas bolas aéreas de sempre, etc. Isso é uma coisa que não dá mais tempo para resolver agora, porque o Santos precisa pelo menos tirar 1 ponto hoje lá, né? Senão engrossa, vai jogar de novo em Campinas, fora de casa em Campinas, Guarani, né? Então são questões que o Campeonato Paulista impõe, que deixam esse começo de temporada sempre, para quem não começa ganhando, com muito problema dentro da equipe. Para quem começa ganhando, tudo bem, se não for campeão não mas já garantiu os seus pontos. Então realmente, Alex, olha, eu vou lhe dizer, no mínimo uma emoção, não sei se positiva para o torcedor, que tem que ter muita tranquilidade, porque não está fácil, não. Eu soube de pessoas que saíram da Vila e que vieram de longe para ver o jogo contra o Botafogo, que ficaram arrasadas após a vitória do time de Ribeirão Preto, porque é uma coisa que, claro, pode acontecer, mas você não espera, principalmente pela necessidade que o Santos tinha de ganhar a partida. Então, vamos lá. O cenário correto, digamos assim, era o Santos ter empatado com a Inter de Limeira, ter feito 3 pontos contra o Botafogo, e aí se você perde do Corinthians e tal, um clássico, tudo pode acontecer, você já tem 4 pontos no campeonato, mas você está indo para o clássico com 1 ponto só. Ô Vitor, você acha que o Carille corre risco de cair, se não, dependendo do que acontecer hoje e domingo contra o Guarani, ou você acha que é prematuro? Eu acho que se forem 2 derrotas, eu acho que ele corre risco, sim. Eu acho que não é prematuro você pensar.
talvez o que a gente pode falar é o seguinte, eu posso falar, eu sou contra demiti-lo, mesmo que aconteça 2 derrotas, porém, falar que não dá para pensar que alguém deve já estar pensando em um outro nome se acontecer as 2 derrotas, eu acho que é ser um pouco inocente, ainda mais conhecendo o futebol brasileiro. Só um detalhe, só voltando ao jogo de sábado, o problema nem foi a derrota, foi como o Santos se apresentou, porque não dá nem para falar assim que o empate era melhor, o Botafogo achou uma bola e venceu o jogo, porque um dos melhores em campo foi o João Paulo, né? Só por isso... Ganhou o prêmio, aliás. Então, e não foi só o da Globo, que é votação popular, né? Vários sites aí que estão cobrindo o Campeonato Paulista elegeram o João Paulo na seleção da rodada. Então, você tem que parar para pensar e ver, realmente o Santos... E realmente o Botafogo teve chances para antes do 1-0 e depois do 1-0 de marcar outro gol na partida. Mas como cada jogo tem sua história, eu acho que é aí que o torcedor santista tem que se apegar e torcer e pensar que o Santos vai melhorar hoje. Aliás, só um detalhe. Alguém lembra aí a última vez que 2 jogos do Santos seguidos foram transmitidos na TV aberta? Não lembro. Não? Então, Santos e Corinthians hoje é TV Record, 21h35, e Guarani e Santos no domingo, 16 horas, também é o jogo da Record. E Ituano e Santos no outro... Aliás, eu falei aqui do Palmeiras, eu me confundi. O jogo do Palmeiras é só em março. Mas Ituano e Santos também, depois de Santos e São Bernardo, Ituano e Santos também, e já foi fechada a tabela até o final da primeira fase, o clássico Santos e São Paulo também será. Então, na minha conta, já teve... Esse vai ser o primeiro, né? Primeiro vão ser 4, então. A princípio. Aí tem toda a lista lá, os jogos que são HBO Max, os jogos que são Paulistão Play, Premiere e tal, são várias as plataformas. Eu vou ser bem sincero, eu sei que às vezes é complicado, que você tem que ficar buscando aonde vai passar, não sei o quê. Eu até tô gostando dessa... Lógico que um jogo só, você não tem tanta opção, né? Normalmente são só 2, né? É um pay-per-view e um cabo. Quando tem as 2, né? Mas eu tô gostando dessa opção, porque você tem várias equipes trabalhando na cobertura do Campeonato Paulista, tanto na 1 como na 2 também, tá? A 2 também tá com um leque de opções razoáveis. Algumas a gente pode até criticar, outras com críticas maiores, outras com críticas menores, mas saiu daquela coisa padrão que era sempre a mesma, só a mesma fazia. Inclusive, essa que sempre fazia antes também tem uma parte do bolo, né? Vamos dizer assim. Então você tem algumas opções para assistir as partidas. Eu tô gostando. Lógico, salvo essa questão aí de que tem algumas transmissões, algumas equipes, até a questão da qualidade da transmissão ainda tá aquém, mas por outro lado eu acho interessante você ter essa variedade e você conhecer mais equipes, mais produções aí de transmissão ao vivo de futebol. Bom, uma coisa que eu percebi nesse campeonato, vocês devem ter percebido também, é que o GC e o formato da geração, ele é todo produzido pela federação. A imagem é igual para todo mundo, para a Record, para a HBO Max, para o Paulistão Play, enfim, é o mesmo formato. Eu só pediria à Federação Paulista de Futebol que ela tem parceiros de peso. Os parceiros que ela tem hoje são de peso, HBO, Record, enfim. Que tome cuidado, porque a equipe de produção é dela. Não dá para ir para o ar, como foi sábado, o Madison com I. Porque não são as pontes de Madison, né? É o Madison, lateral direito, é o filho do louco. Então, por favor, vamos tomar cuidado que GC é um negócio que é só eu pegar a ficha do cara e escrever direitinho, né? Aconteceu isso no jogo do sábado, lá, Santos e Botafogo. Deixa eu agradecer o Tadeu Bueno aqui, bom dia Alex, equipe, aguenta coração para logo mais, abraços, calor Itapuã, Santa Catarina, vamos acordar peixe, tá aqui mensagem do Facebook, daqui a pouco tem a galera mandando mensagens no nosso canal aqui do YouTube, já, tá certo? A gente vai ler estas mensagens. Vamos pro break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com as mensagens e com o tema para o Vitor e para o Tony. Vamos de 3 zagueiros ou vamos de linha de 4? É loucura jogar aberto contra o Corinthians? Voltamos em instantes, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas.
Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, voltamos 12h17 aqui com o Esporte em Destaque. Deixa eu ler rapidamente aqui algumas das mensagens do chat, porque vou passar a Tony e Vitor a história do esquema, o que a gente faz hoje contra o Corinthians, tá certo? O Evandro Antônio, bom dia, Alex. Hoje será que o nosso time quebra esse tabu? Pois é, desde 2015 que não ganha lá, né? Naquele jogo da Copa do Brasil que o Gabigol foi para a rede. O social-democrata santista, bom dia. Até quando o Camacho e o Marcos Guilherme vão ser escalados? O Luan não, pelo amor de Deus. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Vitor e Tony, monstro sagrado. O Santos tem alguma chance de trazer laterais? Acha que vamos ficar reféns do esquema com 3 zagueiros? Tem bons nomes na América do Sul, precisa procurar. Reinaldo, não sei, mas só dessa história do Luan ter surgido é sinal que o Santos está se movimentando no mercado. Pode não estar se movimentando certo, mas está se movimentando. O Milton Augusto de Oliveira, santista de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, está aqui com a gente. Bom dia, ele que é sócio rei. O Sidney F. também mandou bom dia aqui, perguntou quem era o Luan, a gente tinha dito, né? O Felipe colocou aí a foto na tela. E o Sidney disse, esse Luan não é aquele que vivia mais no DM do que no campo, no Atlético Mineiro? Não me lembro se ele vivia mais no DM, mas é ele mesmo, segundo o Vitor diz aqui, né? A reta final dele no Atlético. No começo, não. No começo ele era reserva no Atlético, mas era tipo um 12º jogo, principalmente na campanha da Libertadores. Era um jogador que sempre entrava nos jogos. Mas a reta final dele no Atlético, já lá para 2017, 2018, foi de muita passagem pelo departamento médico, sim. Tem razão. Olha, o João Vitor Amaral diz aqui, bom dia, se for verdade, gostei. Se jogar igual no Galo, pelo menos tem raça. O Adonis Varacles, a gente precisa de laterais, eles trazem atacantes, qual é a lógica? Aí o Reinaldo, já sabedor de quem era o Luan, fala, Luan coalhada, não precisa, tragam laterais, direito, esquerdo e um volante pegador, que não deixa passar nem pensamento. O Marcos Celes está aqui com a gente, bom dia, Marília na área, o Wagner Nascimento. Bom dia, Alex, você ontem o volante do Água Santa, camisa 8, como joga bem? É novo, tem 23 anos, chama Cristiano, só vi um jogo, parece ser bom. O Wagner lá de Pirajuí. O jogo do Palmeiras ontem era no YouTube a transmissão, eu vi um pouquinho, mas depois acabei não acompanhando, então não prestei atenção nesse jogador, não. O Marcos Sérgio está falando que vai ser 1-0 para o Santos contra o Itaquerense. O Daniel Galdino, boa tarde a todos. Ainda acho que o Santos tem que focar nas laterais, pelo menos um para ser titular. A falta deles é que está matando ajustes táticos conforme o adversário. O Eitmizobi mandou bom dia aqui. O José Edmilson Lameu não está trazendo ele para o lugar do Marcos Guilherme. Ele que está lá em Cândido Mota, São Paulo. Não sei. Só o detalhe, esse Cristiano que ele tá falando, ele na verdade ele é do Red Bull Bragantino, tá emprestado para Água Santa, tá? Ele vem das categorias de base do Red Bull, quando ainda era Red Bull Brasil, tá? Quando a empresa tocava mais no Red Bull Brasil, depois teve a compra, aquela história que a gente já sabe. E ele tava no Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro e agora foi cedido por empréstimo para Água Santa. Então tá respondido aí, o Wagner. Eu acho difícil que o Santos traga, tá certo?
O Eitimi Zombie acha que se vier joga no lugar do Ângelo, aí o Luan. O DWP, o Santos precisa de laterais e meia. O Aldemar Barres, bom dia, jovens. O bom desse Luan é que ele não tem medo de cara feia. Vai para cima, jogador cascudo. O João Vitor também, me desculpa, mas vocês falam de laterais, mas me citem alguns nomes que estão livres. A seleção está jogando com o Dani Alves porque não tem. Então, João, mas é o que a gente já falou que não tem. Tanto é que o Santos tenta renovar com o Daniel Guedes, mas pagando menos, né? Porque ele tem 27 anos e não emplacou em lugar nenhum. Mas o trabalho do scout é pesquisar, por exemplo, no mercado sul-americano e achar um lateral como o Santos um dia achou o Soteldo para o ataque, né? Essa é a missão. Eu não consigo assistir jogo do campeonato boliviano, do campeonato... Não trouxeram o Miguel Terceiros? Então, eu não consigo ver jogo do campeonato chileno, campeonato peruano. Alguém no Santos tem que fazer esse trabalho aí, né? Para ter uma alternativa. O Vitor Cruz, o Santos precisa de laterais e um volante na marcação. Mas na questão do Luan, para mim é uma dúvida. O Rogério das Trufas, para contratar meia boca, deixa os meninos. Aí sim é economizar. O Marcos M, traz laterais, meu Deus. O Francisco Moura, Luan, só se dispensar o Marcos Guilherme. Com os dois juntos eu infarto. A pessoa não está muito afim do Luan, não, pelo que eu estou vendo. Acho que eu vou fazer uma enquete. Eduardo Miranda, Luan é bom jogador e está sem contrato. Torcida só sabe reclamar. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem eu não li ainda. O Eduardo Miranda, devem estar atrás de laterais também, mas são posições que estão em falta no futebol em geral. O que vocês não entendem é que temos que mesclar jogadores experientes e a molecada com outros. O J. Machado diz que o Luan é só esforçado. O Hélio Aparecido, com certeza Marcos Guilherme não fica no Santos. Aí menino maluco. Bom, enfim, seu Cino Alves, bom dia, Alex. E os meninos da live, qual dos Luans, do Grêmio ou do Atlético Mineiro? Não, o do Grêmio é o que está no Corinthians, né? É o do Atlético Mineiro, a gente falou aqui. Ele fala, Luan, menino maluquinho, Deus nos livre, outra nhaca para se livrar depois. O pessoal não gostou muito. O problema é que o Luan do Grêmio não existe mais, né? Esse Luan do Corinthians não tem nada a ver com o Luan do Grêmio. Nem aquele. Mas por falar em Luan, esquema, bola... Ô, Tony, você é de peito aberto, vamos lá, linha de 4, põe o Madison na direita, Felipe Jonathan na esquerda, põe Camacho, Zanocelo, e Ricardo Goulart, Lucas Braga na frente, Ângelo ou Marcos Guilherme, porque é capaz que ele faça isso, e o Marcos Leonardo. Vamos lá no 3 zagueiros que o time está mais acostumadinho, hein, Tony? Esse jogo de hoje o Santos tem que se fechar um pouco, não tem, eu acho que vai ser Kaique, Bauerman e Velasquez, né? Pelo que está pintando aí, 3 zagueiros, porque o Santos precisa tentar, com classe pelo menos, que o nome do Santos assim determina, jogar para marcação, jogar tentando segurar o Corinthians de alguma forma. Não sei o que vai poder fazer o Mantuan lá na frente no jogo de hoje pelo Corinthians, enfim. E todo o processo que o técnico Silvinho vem colocando no Corinthians, que não é nenhum fenômeno atualmente, mas está numa fase melhor, no quesito pelo menos da montagem da sua equipe, né? Não é o que o Vitor falou, foi importante que o Santos perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, e não é menosprezar o Botafogo, mas a maneira como perdeu. O Corinthians também empatou a primeira rodada, mas não é a maneira que o Santos vem jogando, né? Que é realmente de entristecer em alguns momentos da partida o que se viu, não foi 1-0 só, né? Então eu seguraria um pouco esse ímpeto, que já não sei se existe muito no momento, e tentaria jogar pelo menos no contra-ataque, armando aí a equipe para conseguir pelo menos um empate. Infelizmente essa é a realidade. Se for diferente disso, melhor, mas essa é a realidade. Então tem que segurar dentro da Arena Corinthians, em Itaquera, porque muito difícil jogar um jogo franco. Diria que seria maluquice mesmo hoje contra o Corinthians. Se ela tivesse um menino maluquinho, já era uma maluquice, né? Contra o bando de loucos já dá assim, a loucura só. O Lucas Mussetti... Melhor é que o Silvinho...
O Silvinho também não gosta muito de sair, mas acho que lá ele vai sair porque está em casa, né? Ele também segura muito, às vezes, o Corinthians, também não gosta tanto. Vai ficar ele e o Carille, vamos ter um jogo de meio campo daqueles, viu? Bola de intermediária para intermediária, viu? Estou achando que vai ser um bom tempo assim. Ó, só para confirmar, o Lucas Mussetti no Twitter também confirmou a informação do PVC. A única diferença é que ele diz que a negociação não está avançada, mas que o atacante ex-Galo é mesmo uma das opções. É importante que se diga, uma das opções. Ou seja, o Santos trabalha em algumas frentes. Só se vierem com aquele famoso pacotão, né? Porque o que o Ruedo viu de graça depois do jogo contra o Botafogo não está escrito. Então só se vier um pacotão, vai trazer lateral, volante e de quebra traz aí o maluquinho, o Luan, para compor a equipe. E aí, Vitor, sua visão a respeito do sistema para hoje? Vão para cima ou fecha a casinha? Eu acho que o Carille ele já não gosta, né? Ele vai fechar a casinha. E ainda mais com a dificuldade da questão do primeiro volante, que o Santos não tem esse jogador no elenco, ou pelo menos não tem um jogador de confiança para usar no momento no elenco. Acho que eu prefiro falar assim. Você tem o Sandri, mas a condição do Sandri ainda não é para, pelo menos na visão do treinador, não é para colocá-lo de titular logo de cara. Então eu iria com 3 zagueiros. Concordo com o Tony que talvez não vai ser um jogo vistoso, com 2 equipes procurando o ataque. Apesar de eu achar que até o Silvinho tem peças para fazer um meio-campo bem de qualidade e tentar fazer um jogo melhor, mas não é isso que ele vai fazer, né? Por exemplo, o Silvinho tem Paulinho e Renato Augusto e o Willian, que é um meio atacante, né? Para você utilizar no jogo. O Santos não tem esses atletas no elenco. Tem o Ricardo Goulart. Mas o Willian tá fora, hein? O Willian tá fora, né? Bem lembrado. Mas você tem jogadores no Corinthians que você consegue montar um meio campo de qualidade. Agora vai do treinador, a forma do treinador querer jogar, né? O Carille já não tem essa fartura toda na posição, então ele tem que tem, e às vezes para poder liberar principalmente o Madison pela direita, né, que você tem a arma do cabeceio, apesar de ele não cruzar muito bem, ele é um lateral ativo no ataque, então você acaba jogando com 3 zagueiros, e é uma forma que o Santos em algumas ocasiões não funcionou no sábado, mas no Campeonato Brasileiro funcionou. O Santos respirou no Campeonato Brasileiro quando o Carille passou a utilizar os 3 zagueiros, né? Foi ali que o time ganhou um pouco de corpo e conseguiu respirar na competição. Então eu iria com o que tem. Então o que tem hoje são os 3 zagueiros. Eu não posso ser incoerente. Eu iria de 3 zagueiros. Só não sei se ele vai voltar o Kaique, porque seria a questão do protocolo totalmente desfeita, porque o Santos falou que o jogador voltando de Covid ia ser integrado aos poucos no banco de reservas e depois jogaria. Então, se for mantida a coerência, joga Luiz Felipe, Velasquez e Bauerman, né? O Sandri está fora, ele só deve voltar contra o São Bernardo na quinta-feira da outra semana. Agora, estou falando isso é o protocolo, não seria o meu protocolo. Se o Kaique treinou, ele tem 17 anos, se ele está bem, eu jogaria com o Kaique, com o Velasquez na sobra, até porque o Luiz Felipe ele tem um magnetismo lá em Itaquera que Deus me livre, né? As coisas acontecem com ele lá. E o Bauerman na esquerda. Eu manteria o sistema com 3 zagueiros. Mas não manteria Camacho e Zanocelo, de forma alguma. Se vai jogar um, o outro não pode jogar. Nem que colocasse o Felipe Jonathan já voltando também, ou se encontrasse uma outra alternativa para aquela posição. Eu acho que o Carille, o esquema é importante, mas ele tem que saber as peças a serem utilizadas. Se ele fizer alguma coisa surreal, tipo Camacho, Marcos Guilherme e Ricardo Goulart, aí ele vai chamar a torcida para vir para cima dele, entendeu? Ele tem que parar de procurar sarna para se coçar, enfim. Olha, tem muitas mensagens aqui, ó, o Tarcísio Freitas, agradeço, o J. Machado, o Aldemar Barreto já tinha falado aqui, o Silas Andrade, o José Silva, quem mais aqui? O Madara Santista está aqui com a gente também, o Misão MG, o Leonardo Silva, o Gil Santista também aqui,
Agradeço a todos pelas mensagens. Não vai dar tempo da gente chegar em todas elas. O Galdino Ramiro, muito obrigado. O Carlos Rodrigues de Azevedo, Francisco Ribeiro, Ezo Leão do Mar também mandou aqui perguntando sobre o Jobson, enfim. São várias perguntas, várias participações chegando nesse momento, mas a gente tem que fechar o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Vitor, obrigado pela participação, abraço, destaque final aí, o que vai bombar nesta quarta-feira lá no Curioso do Futebol. O jogo da Briosa é hoje, Vitor? Hoje, 8 da noite, estádio Eurico Mursa, ingressos 40, arquibancada coberta, com meia entrada 20, e arquibancada descoberta R$30, meia entrada 15, contra o Red Bull Brasil. A Briosa que ainda não fez gol, mas também não perdeu, né? Foram 2 0-0, e que deve contar hoje, pelo menos, pelo que eu soube, pelo menos no banco de reservas com o centroavante Nilson. O jogo também no Paulistão Play e Eleven Sports. Quem assinou o pay-per-view do Paulistão Play para A1 tem direito a A2, mas também o jogo vai passar na Eleven gratuitamente para quem quiser acompanhar. Um abraço a todos e até a próxima. E no Curioso Futebol, a partir da tarde, cobertura das 3 séries do Campeonato Paulista. Aí a gente vai estar na correria fazendo jogos. Tem jogo das 3 séries aí que a gente vai fazer a partir dessa tarde até o final da noite. Até encerrando justamente com o Corinthians e Santos lá na Neoquímica Arena. Valeu, Vitor. Obrigado. Tony Vasconcelos, seu destaque final aqui. Semana que vem você está de volta no Esporte em Destaque, tá certo? É isso aí. Um abraço, Alex, um abraço, Vitor, produção e meus amigos, todos que nos acompanharam. O Santos empata lá na Neoquímica Arena, é o que eu espero. Se vencer, eu vou dormir ainda mais tranquilo. Briosa vence o Red Bull dentro de casa, mas Briosa vai ganhar essa partida dentro dos seus domínios. Precisa e deve vencer, é o que a gente espera, né? Porque a Portuguesa sempre está nos nossos corações aí, a gente sempre torce para que a Portuguesa tenha sucesso no campeonato. Um detalhe, Alex, me permita, no sábado, 13h, na Santa Cecília TV, no Alto GP, o canal Só Esportes, digite lá Só Esportes no YouTube, o meu comentário semanal e o Baixada Esporte às quintas-feiras. Automobilismo nesses 2 primeiros e um pouco também de automobilismo no Baixada Esporte com futebol, ao lado do meu querido Guido Bortolomaz. É isso aí, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, Tony. Obrigado pela participação também. Vitor de Andrade, Curioso do Futebol. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco também nesta quarta-feira aqui na Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Agradeço também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Sexta-feira a gente está de volta por aqui, repercutindo o clássico desta quarta-feira e já projetando o que vai ser o jogo do Santos contra o Guarani no domingo, 4 da tarde, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.